Olá a todos, este é o canal Vento de Deus. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra do nosso Criador. Então fique com a gente e que o Eterno nos dê entendimento para mais esse estudo. Porque não devemos questionar a Deus. Em Números 16, 17 e 18, nos conta uma história que é a seguinte. Alguns líderes das tribos de Deus juntaram consigo 250 homens de posição para debater contra Moisés, dizendo que eles eram santos e que Deus estava com eles também. E que estavam achando injusto que Moisés era o líder sobre eles. Então Moisés ouviu isso e se lamentou e reuniu no dia seguinte todos eles, aqueles que haviam reclamado, para fazer um desafio e saber quem a Deus havia de escolher realmente entre eles. E assim eles fizeram. E todos levaram incenso perante a Deus. Moisés os alertou ainda que estavam reclamando demais, porque já haviam sido separados para servir o Criador. Aqueles homens eles já haviam sido escolhidos por Deus para servir ao Criador ali, né? E o povo ainda reclamou que Moisés os havia tirado do Egito para sofrer no deserto. E, além disso, queria liderar eles, porque eles estavam sofrendo no deserto. E porque ainda não havia acontecido o que Moisés havia prometido para retirar eles do Egito, que era levar eles até um lugar onde manava o leite e mel. E não queria mais continuar aquela caminhada. Então, Moisés clamou para o Eterno para que não se atentassem a essa reclamação desse povo, porque Moisés nunca fez mal contra eles. E assim fizeram a oferta de incenso e colocaram diante de Deus. E o povo se juntou contra Moisés e Arão. E o Senhor resolveu punir os que se revoltaram contra eles. Mas teve alguns ali do povo que não se revoltou, né? E Deus falou para ele se separar desse grupo que haviam, né, se rebelado. E porque Deus resolveu punir esse grupo de pessoas e separando essas pessoas para que não sofresse aquela punição também. E pediu para se distanciar desse grupo. E para confirmar a liderança de Moisés, Deus matou aquelas pessoas ali, junto com suas famílias, seus bens. Quando você olha na história lá na descrição, a terra tragou esse grupo de pessoas. A terra se abriu e engoliu essas pessoas ainda vivas e depois se fechou, né? Mas dessa vez o povo se corrompeu, né? E colocou a culpa em Moisés pela morte dessas pessoas. Como se Moisés teve a culpa deles, da morte deles. E o Eterno se irou contra o povo por causa disso. E Deus resolveu então punir eles, né? E quando você vê a história, no meio daquela matança toda que houve, né, no texto fala de uma praga, né? Moisés ainda teve compaixão daquele povo e chamou Arão e fizeram um sacrifício ali, na verdade uma oferta de incenso para o Eterno. E Deus ainda teve compaixão deles e cessou, né, aquela matança. Só que nisso foram mortos 14.700 pessoas. E Deus confirmou depois disso Arão como sacerdote.
fazendo como? Ele chamou os líderes das tribos e pediram para que levassem, né, uma vara diante do altar. E Deus fez florescer apenas a vara de Arão. E essa vara foi colocada, inclusive, dentro do tabernáculo, né, da Arca da Aliança, que foi justamente para confirmar esse sacerdócio. Porque depois disso, para que depois disso, né, o povo não ficasse mais questionando a liderança deles ali, a liderança de Arão e de Moisés. E depois disso ainda, confirmou a tribo de Levi para que servisse a esses sacerdotes, que eram os filhos de Arão, para que esses da tribo de Levi ajudassem ali na tenda da congregação. Eles só não poderiam tocar nas coisas santas e não poderiam fazer as coisas que fossem para entregar os sacrifícios, todo aquele ritual. Tinham que ser apenas os filhos de Arão. E aí a gente vê uma outra história, uma outra parte, que é em Romanos 9, quando Paulo diz que se entristece porque ele poderia desejar ser contrário a Cristo para levar os judeus, que ele poderia não aceitar Cristo, perseguir a Cristo como ele fez antes, para que se firmasse apenas os judeus sem o Messias. Mas ele entendeu que Deus continuou a história através de Jesus. Não foi do jeito que os judeus esperavam, porque eles esperavam o Messias, que ele reinasse fisicamente ali em Jerusalém. Mas quando a gente vê a história de Cristo como foi, a gente vê que essa liderança, esse reinado, ele não é terreno, ele é espiritual. Ou seja, Cristo confirmando a Deus como Todo-Poderoso, como o líder de todos nós, sendo ele espiritual e não terreno, isso não foi bem aceito pelos judeus. Então, quando ele conta isso em Romanos 9, ele fala assim que o vaso não deve questionar o oleiro, que é quem faz. Ou seja, a gente que é criatura não deve questionar o seu Criador. Então, a história do povo se revoltando contra Moisés e de Paulo falando da escolha de Deus em escolher a forma como o Messias dos israelitas veio, mostra que a escolha de Deus sempre causa questionamento. Isso foi lá no início de tudo, quase no início de tudo, né? E também foi quando Jesus veio. E hoje vivemos nessas mesmas questões, que está sempre no meio até mesmo do povo de Deus, né, no mundo em geral, e dentro do povo de Deus, porque existe tanto mal no mundo, ou porque tem tanta gente sofrendo, né? Então, principalmente os ateus, eles questionam isso. Se existe Deus, é só a gente olhar tanta coisa ruim. Mas a gente não deve questionar. Porque assim Deus fez e Deus faz. Então não devemos ficar questionando por exemplo, quem passou uma perda muito grande. É terrível, né? Tem pessoas que passam dores insuportáveis, que nem eu mesmo saberia medir uma dor tão grande como algumas pessoas passam, né? A gente não pode menosprezar. Mas Deus dá o sofrimento para aquela pessoa que sabe que ela vai aguentar aquilo. Então, se eu não passei por uma dor dessa, é porque o Eterno sabe que eu não sei se eu aguentaria, mas quem passou sabe. Então, cabe a essa pessoa que sofreu isso pedir para Deus mostrar qual é o propósito disso, porque Ele sabe que dor é essa, né? Só que a gente vê essa dor no campo material. Só que existe um mundo que é esse reino que Deus que Ele já colocou aqui nessa terra.
gente precisa enxergar esse reino que ele está nos proporcionando. Então a gente precisa aguçar os nossos sentidos para enxergar esse reino, para enxergar essas coisas de forma espiritual. Porque olhando de forma carnal é insuportável. As dores que as pessoas passam por aí, né? Não tem como mencionar essa dor, né? Então, mas é possível vencer. É possível vencer, principalmente entendendo que Deus tem um propósito por trás disso. A gente não entende o propósito, mas Ele tem um propósito por trás de todo o sofrimento no mundo, de toda tribulação que ocorre no mundo, e nós não entendemos. Mas quando Jesus, por exemplo, é questionado pelos discípulos, quando um menino ele está endemoniado, então eles perguntam quem pecou, foi ele ou os pais dele? E Jesus responde que não foi nem ele, nem os pais, mas aquilo ali está acontecendo é para glorificar ao nosso Deus. E é mistério entender, mas esse é um mistério revelado, porque quando a gente vê esse mal acontecendo, muito maior é a glória quando a gente entende o porquê desse mal que ocorre. Então, no caso do menino, é quando você, por exemplo, vê um menino endemoniado, você entende que precisa de algo superior ao ser humano para que aquele demônio saia. Então tem que ser algo espiritual. E aí é onde entra a glória de Deus. Quando a gente vê quando alguém perde uma criança, né, a gente não entende, mas um dia a gente vai entender, né? Então que o Eterno os abençoe e dê entendimento para que a gente venha participar desse reino que já está aqui na Terra. Gostou deste estudo? Você quer conhecer mais do que o Eterno tem colocado no nosso coração? Então visite o nosso site www.oventodedeus.com.br. Que o Eterno abençoe a todos.